Olá, meu nome é Elaine Taboni Bertanha, sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp e nós iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O tema escolhido foi EJA, a importância dos recursos didáticos elaborados para a modalidade. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino essencial para garantir o acesso à educação. Para investigar a importância dos recursos didáticos elaborados para esta modalidade, nossa pesquisa se baseou na perspectiva freiriana, que exige uma constante reinvenção da prática educativa, garantindo que ela esteja sempre articulada à realidade e às dinâmicas sociais destes educandos. Assim como a contribuição também de Miguel Arroyo, que destaca a necessidade da escola se reestruturar para receber esse educando, se reestruturar para receber esse jovem e esse adulto, como sujeitos históricos e portadores de vivências e experiências, transformando a prática pedagógica em um espaço de afirmação de identidades. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância dos recursos didáticos planejados e elaborados para essa modalidade. Para isto, nós dividimos nossos objetivos em 3 objetivos específicos. Primeiro, caracterizar o perfil deste educando, deste aluno da EJA. Segundo, identificar as limitações dos materiais genéricos, descontextualizados, muitas vezes infantilizados. Em terceiro, investigar as potencialidades de materiais contextualizados, de materiais que levem em conta o contexto sociocultural deste educando. Olá, meu nome é Camila Coca Pavan e eu vou falar sobre a metodologia que utilizamos para realizar nosso TCC. Para garantir a qualidade da pesquisa, foi adotada uma metodologia bibliográfica de caráter qualitativo. As informações foram coletadas em bases acadêmicas reconhecidas, além de documentos oficiais do MEC e do INEP. Ao todo, foram selecionados 23 obras relevantes para compreender a educação de jovens e adultos e os seus recursos didáticos. Após a coleta das fontes, foi realizada uma análise criteriosa do material. As leituras permitiram identificar conceitos importantes, evidências e diferentes perspectivas dos autores. Em seguida, as informações foram organizadas por meio de fichamentos e agrupadas em categorias que orientaram toda a pesquisa. O trabalho foi organizado em 3 grandes eixos: o histórico e os marcos legais da EJA, os sujeitos que participam dessa modalidade e os recursos didáticos utilizados no ensino. A análise das 23 produções acadêmicas e dos documentos oficiais possibilitou uma compreensão integrada da EJA, destacando seus desafios e contribuições para a educação inclusiva e significativa. Meu nome é Regiane, sou estudante de Pedagogia na Univesp. Vou falar um pouco sobre a trajetória da educação de jovens e adultos EJA no Brasil. A trajetória de educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, passou por diversas mudanças ao longo da história do Brasil. Inicialmente, a educação de adultos tinha como principal objetivo para apenas alfabetizar pessoas que não tiveram a escola na infância. Naquela época,
o analfabetismo era visto como um problema social e político. No final do século XIX, a alfabetização chegou a ser relacionada ao direito ao voto, como aconteceu na reforma de 1879. Já nas décadas de 1940 e 1960, surgiram campanhas e movimentos voltados à educação de adultos, defendendo uma aprendizagem mais crítica e participativa. Nesse período, o educador Paulo Freire teve grande importância ao propor uma educação baseada na reflexão e na transformação social. Durante o regime militar, a EJA passou a ter um caráter mais tecnicista, voltado principalmente à formação de mão de obra. Porém, com a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a educação de jovens e adultos passou a ser reconhecida oficialmente como direito de todos. Atualmente, a EJA representa uma oportunidade de inclusão, cidadania e acesso à educação para pessoas que desejam retomar os estudos e ampliar suas oportunidades na sociedade. Meu nome é Sirlene, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp. O educando da EJA, sujeito de direitos e experiências. A educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, é uma modalidade voltada para pessoas que não tiveram acesso ou continuidade aos estudos na idade adequada. Estes estudantes são sujeitos de direitos e trazem consigo experiências de vida que precisam ser valorizadas no processo educativo. Segundo dados do IBGE, apesar da redução do analfabetismo no Brasil, milhões de pessoas ainda enfrentam essa realidade, principalmente idosos, pessoas da região Nordeste e grupos socialmente vulneráveis. Entre as principais causas de evasão escolar estão a necessidade de trabalhar, dificuldades econômicas, gravidez e responsabilidades domésticas. O analfabetismo vai além da dificuldade de ler e escrever. Ele representa exclusão social, limita o exercício da cidadania e dificulta atividades simples do dia a dia, como usar o transporte público, fazer compras ou compreender informações básicas. Nesse contexto, a EJA tem um papel fundamental, pois oferece uma nova oportunidade de acesso ao conhecimento e à inclusão social. O retorno à escola representa resistência, superação e busca por autonomia. É importante destacar que o aluno da EJA não chega à escola sem conhecimento. Ele carrega saberes construídos ao longo da vida por meio de trabalho, da convivência social e suas experiências pessoais. Por isso, o ensino precisa considerar essas vivências e utilizar metodologias adequadas à realidade desses alunos. Além disso, a permanência na EJA depende de escolas acolhedoras, professores preparados e políticas públicas que garantam estrutura e qualidade de ensino. Concluindo, reconhecer o educando da EJA como sujeito de direitos e experiências é essencial para promover uma educação mais humana, inclusiva e transformadora. Em 2024, o analfabetismo no Brasil atingia 5,3% da população, com 25 anos ou mais, o que equivale a aproximadamente 9,1 milhões de pessoas. Panorama da pesquisa: 14,9% dos analfabetos estão entre pessoas com 60 anos ou mais. O Nordeste concentra a maior parte do desafio, respondendo por 55,6% do total de analfabetos do país. Motivos para o abandono escolar: homens. O motivo predominante é a necessidade de trabalhar, 53,6%. Mulheres. Os motivos são divididos entre a necessidade de trabalhar, 25,1%, gravidez, 23,4% e afazeres domésticos, 9%. Meu nome é Rosana Gonçalves de Oliveira, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp e vim falar um pouco sobre recursos didáticos na EJA. A utilização de recursos didáticos na educação de jovens e adultos precisa estar conectada à realidade e às experiências de vida dos estudantes. Segundo Paulo Freire, o ensino deve promover diálogo, participação ativa e reflexão crítica sobre a realidade,
Assim, os recursos didáticos deixam de ser apenas instrumentos de transmissão de conteúdo e passam a contribuir para a autonomia, conscientização e transformação social dos educandos. A tabela apresentada evidencia a diferença entre recursos didáticos genéricos e recursos contextualizados. Os materiais genéricos descontextualizados tendem a gerar desinteresse, baixa autoestima e sensação de incapacidade, favorecendo a evasão escolar. Além disso, promovem uma aprendizagem mecânica, baseada apenas na memorização, sem relação com a vida prática dos estudantes. Por outro lado, os recursos contextualizados despertam curiosidade, fortalecem o sentimento de pertencimento e tornam a aprendizagem mais significativa. Quando o conteúdo dialoga com o cotidiano do aluno trabalhador, o estudante consegue relacionar o saber científico às suas experiências de vida, desenvolvendo senso crítico e autonomia. Outro ponto importante é a valorização da identidade do educando. Recursos infantilizados ou padronizados ignoram a trajetória dos estudantes da EJA e reforçam práticas excludentes. Em contrapartida, materiais construídos a partir da realidade social dos alunos promovem a humanização e a emancipação e cidadania. Na EJA, ensinar não significa apenas transmitir conteúdos, mas reconhecer a história, a cultura e as experiências de vida dos estudantes. Quando os recursos didáticos dialogam com a realidade dos educandos, a aprendizagem se torna mais significativa, humana e transformadora. Durante a análise dos nossos resultados, nós podemos concluir que a EJA, muito mais do que uma nova oportunidade de escolarização, ela é uma oportunidade de transformação de vida desses alunos que não tiveram a oportunidade de estudar no período regular, não tiveram a oportunidade de estudar quando eram crianças e adolescentes e voltaram à escola neste período da vida. Durante a análise dos nossos resultados, ficou evidente que os recursos didáticos, quando são elaborados de maneira genérica, adaptados muitas vezes do ensino regular, eles não têm significado na vida desses estudantes. E o aluno não se identifica com o conteúdo. Por outro lado, materiais genéricos, adaptados e contextualizados, voltados para o público da EJA, dialogam com a realidade desses estudantes e a aprendizagem se torna mais significativa. Ou seja, os alunos, eles identificam significado pelo conteúdo, eles identificam significado daquilo que estão aprendendo e participam de forma mais ativa. Outro ponto importante foi perceber que o professor ele tem um papel fundamental neste processo. Ele se torna um mediador, não apenas um transmissor de conteúdo. Ele se torna um mediador neste processo de ensino-aprendizagem. E ele é capaz de aproximar o conhecimento da realidade desses alunos. Assim, nós concluímos que investir em recursos didáticos específicos para a EJA não é apenas uma ação pedagógica, mas também uma forma de garantir respeito, inclusão e valorização desses sujeitos. Para finalizar, nosso grupo espera que essa pesquisa tenha contribuído um pouco para a discussão sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos no Brasil, e que este trabalho sirva de incentivo para futuras outras análises, outras pesquisas voltadas para a melhoria da qualidade de ensino no nosso país. Muito obrigada.